Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para quem estuda de madrugada. Nós vamos dar continuidade à LDB, tá certo? Hoje, na aula 2, nós vamos falar a respeito da educação de jovens e adultos. Vamos lá dar início. Primeiro detalhe para o nosso concurso é sobre a destinação. Para quem se destina à educação de jovens e adultos? Primeiro ponto é o acesso e a continuidade. Aqueles que não concluíram ou não tiveram a oportunidade de concluir o ensino fundamental e o ensino médio até a idade correta, tá bom? O que a LDB vai entender? Primeiro ponto, destinação. A destinação vai ser para todos aqueles que não tiveram acesso, ou seja, aqueles que não tiveram a oportunidade de iniciar. Então, infelizmente, a gente vai perceber que tem jovens com mais de 15 anos que não tiveram a oportunidade de iniciar as aulas na idade correta. O adulto, o idoso, que não tiveram a oportunidade por morar no campo, por morar longe da cidade, por morar longe da escola. Desculpa. Eles não tiveram a oportunidade de ingressar, de acessar, de iniciar os estudos. Então, tanto no acesso quanto que eles possam dar continuidade. A respeito da continuidade, é aquele que uma vez ingressando, ele não conseguiu concluir a aula. Certo exemplo, a garota estava lá no ensino fundamental, estava no 8º ano já, 13 anos de idade, engravidou, precisou parar, e aí ela teve o filho, teve que cuidar da criança, não tinha nenhum apoio, parou de estudar, e hoje ela com 18, 20, 22 anos resolveu terminar o ensino fundamental. Ela iniciou, não concluiu por algum motivo, então ela precisou dar continuidade para que ela possa concluir, tá legal? É importante dois detalhezinhos, ó. Primeiro, é para o ensino fundamental e para o ensino médio. Observação, é importante que se entenda o seguinte, ó. Ensino infantil e ensino superior, não há de se falar no nosso concurso público de EJA para ensino infantil ou de EJA para ensino superior. Ensino infantil não há de se falar, ensino superior não existe uma idade limite, tá legal? Não existe uma idade limite. Agora, a EJA ela é fundamentalmente para o ensino fundamental e a LDB vai falar que o ensino fundamental, em regra, o aluno deve terminar até os 14 anos de idade, ou seja, a partir dos 15, ele já pode ingressar na EJA para poder concluir o ensino fundamental, e o ensino médio até os 17 anos, ou seja, a partir dos 18, 19, 20, ele já pode ingressar para concluir o ensino médio na EJA, tá bom? Então, dois detalhes importantes. O primeiro, caiu no concurso falando de EJA para ensino infantil ou ensino superior, não há de se falar. Agora, é importante que se frise o seguinte: o ensino fundamental, regra da idade. O fundamental, para aqueles que estão acima de 15 anos, e o ensino médio para aqueles que estão acima de 18 anos de idade, tá ok? Então vai ter direito a EJA, Escola de Jovens, Ensino de Jovens e Adultos, aqueles que estão com mais de 15 anos e não entraram ou não concluíram o ensino fundamental, e aqueles que estão acima de 18 anos que não entraram ou não concluíram ou o fundamental ou o médio, tá bom? Vamos lá dar continuidade. Acompanhando o material de vocês, ó, o público-alvo vai dizer o seguinte, ó, os jovens são aqueles do ensino fundamental após os 14 anos, como a gente já anotou aqui no quadro, e os adultos, desculpa, os adultos aqueles que ou ensino fundamental ou ensino médio após 18 anos. A gente observa muito, por exemplo, que tem adulto que ele precisa se alfabetizar. Alguns adultos, eles tiveram
não tiveram oportunidade, inclusive o ensino fundamental, às vezes não o ensino infantil, e aí eles vão fazer o ensino fundamental e vão passar para o ensino médio, tá bom? Então é importante que o ensino fundamental para aqueles com mais de 15 anos e o ensino fundamental médio para aqueles com mais de 18 anos, tá ok? Vamos dar continuidade. Lembrando que esse materialzinho aí, o slide, vai estar lá no material de vocês e a gente vai ter a letra da lei, tá bom? O objetivo da EJA, ele se divide em dois. A EJA, ela tem dois objetivos, seja educar, seja desenvolver a aprendizagem. E aqui nós estamos falando de aprender a ler, escrever e a contar, fazer cálculos, tá bom? Dar continuidade. Observação importante para o nosso concurso público. Prevalência da educação profissional, tá bom? Então, se tiver oportunidade de, na EJA, nós abrirmos um espaço para aquele aluno, além de aprender a escrever, aprender a ler, aprender a calcular, é fundamental e necessário que esse aluno também possa se profissionalizar. Então veja, nós estamos falando de adultos, de adolescentes que estão já numa idade avançada, que já procuram um mercado de trabalho, que tentam se qualificar. Detalhe, a EJA, ela é não obrigatória. O aluno não é obrigado a fazer EJA. Ele já está inserido muitas vezes no mercado de trabalho, resolveu se qualificar para poder ter um diploma de ensino fundamental e ensino médio. Então veja como seria importante que, além dele aprender a escrever, ler e calcular, que ele também conseguisse se profissionalizar. Da continuidade, primeira observação para o concurso. Segundo, conhecimentos e habilidades informais. Você vai perceber também que o aluno da EJA, ele pode até não saber escrever tão bem, não pode saber ler tão bem ou não pode ter noção de calcular, mas ele já vem com algum conhecimento. Então é diferente de um professor que está na sala de aula dando aula para um aluno do 5º ano, para um aluno do 6º ano. É diferente de dar aula para um aluno do EJA. Por exemplo, eu tenho 5 pedreiros na minha sala de aula, eu estou dando aula de matemática, de cálculo de área. Esses pedreiros, eles podem não ter concluído o ensino fundamental ou o ensino médio, mas eles no dia a dia, eles trabalham com cálculo. Então eles vão saber o que é 1 metro quadrado, 1 metro cúbico, o volume. Eles vão conseguir, com a experiência do dia a dia, assimilar melhor os conhecimentos. E daí parte a importância do professor também preparar o material voltado para esse público. Então eu não posso tratar eles como uma criança que vai aprender do zero. Eles já têm algum conhecimento. Também aquele senhor que ele é comerciante ou a senhora que trabalha com vendas, ela tem um cálculo no dia a dia dela. E a gente só vai complementar o que eles já sabem. Olha o que a lei vai falar, ó. Conhecimentos e habilidades informais que eles adquiriram no dia a dia, com o passar do tempo, na sua vida profissional, seja ela qual for, tá bom? Vamos dar continuidade. Características. Primeira características do ensino público, no caso da EJA. A primeira é gratuidade. A EJA ela é gratuita nas nossas escolas públicas. A segunda é a idade fora do padrão, fora da idade regular. Torna a dizer, a idade regular para a LDB são 14 anos, concluir o ensino fundamental, e 17 anos, concluir os 3 anos do ensino médio, tá bom? 3, oportunidades educacionais próprias. Anota com carinho aí no material de vocês, ó, primeiro detalhe. Característica do alunado. Você vai ter aluno bem velhinho, um pouco mais idoso, e aluno com um pouco mais de 20 anos. Você vai ter aluno com muita dificuldade de aprendizado, outros alunos nem tanto.
Você vai ter aluno que vai estar chegando do trabalho para poder ir lá aprender. Você vai ter aluno que realmente nunca quis estudar. Então, cada aluno tem uma característica. Há de se ter cuidado na preparação da aula com esses alunos. Segundo detalhe, o interesse do alunado. Vai ter aluno que, de fato, vai pensar lá no mercado de trabalho, vai querer ir para um curso superior, vai querer se profissionalizar cada vez mais. E vai ter aluno que simplesmente quer aprender a escrever o nome dele, quer aprender a ler. Condições de vida do alunado e condições de trabalho do alunado. Como eu falei, tem aluno que vai passar o dia todo trabalhando, vai chegar cansado, então a gente vai ter que levar em conta, prestar atenção, porque a ideia é que a escola ela consiga se adaptar à realidade do aluno. Antigamente o aluno tinha que se adaptar à realidade da escola. Nesse caso aqui, a escola vai ter que se adaptar à realidade daquele aluno. Ele resolveu ter o interesse de buscar conhecimento. E o município, o Estado, a União, o poder público ele tem a obrigação de ceder informações e conhecimentos gratuitamente, ajudando, tentando se flexibilizar para que não haja desistência. Porque veja, como não há obrigatoriedade, eles podem, percebendo que tem muito empecilho para eles estarem aprendendo, eles acabam desistindo. Então veja os 4 detalhes aí para o nosso concurso. O primeiro, é importante que se tenha atenção às oportunidades educacionais próprias, característica do aluno, interesse do alunado, condições de vida do alunado e condições de trabalho do alunado. Não dá para exigir o que uma senhora, o que um rapaz, que já tem outras responsabilidades, às vezes família para criar, não dá para exigir eles da mesma forma de uma criança de 12, 13 anos que está na sua sala de aula. São responsabilidades diferentes, tá bom? Vamos lá dar continuidade. 5. Do poder público. O poder público ele precisa estimular o acesso, ou seja, eu preciso como poder público abrir vagas, locais de estudo, algumas escolas para que eles consigam estudar, horários em que ajude o profissional, a dona de casa, a conseguir conciliar o trabalho de casa com a escola, o trabalho formal com a escola, o trabalho informal com a escola. Eu preciso dar acesso a eles. O segundo ponto, eu preciso ajudar com que eles tenham permanência. Saiu no jornal dessa semana que o número de jovens e adultos em março do ano passado, lembrando que em março do ano passado nós já começávamos a falar, em março de 2020, nós já começávamos a falar em pandemia, mas a pandemia não estava de fato tão rigorosa como hoje. Em março do ano passado, o IDEB ele fez um cálculo que meio milhão de jovens e adultos não fizeram a matrícula até março de 2020. Quando a gente for calcular agora, março de 2021, eu imagino que a queda tenha sido ainda maior. 500 mil. Quem é responsável por isso? Poder público. Ele tem que garantir a permanência. Então, se eu sou um cara que eu já tenho 50 anos de idade, eu tenho interesse de concluir meu ensino fundamental no ensino médio, mas eu estou indo para a escola e eu percebo que tem dificuldade, que o meu trabalho está sendo atrapalhado, que lá eles não são tão flexíveis, que eu não estou tendo o apoio, eu vou acabar desistindo. Então, o último cálculo foi 500 mil alunos deixaram de se matricular. A tendência é aumentar por culpa da pandemia, mas nós precisamos fazer políticas públicas para atrair. Na década de 70 a 80, o número de analfabetos no Brasil era gritante, era mais de 80%. Resolveram educar o povo, conseguiram educar o povo. Tanto é que a ideia da EJA faz sentido. Eu já sou adulto, mas eu resolvi me educar. Por quê? Por novas políticas públicas. Então a gente tem que ainda continuar desenvolvendo isso para trazer cada vez mais adultos para que eles possam se formar, que eles possam ter alguma cultura. Observação, ações integradas e complementares. Passei, por favor. Vamos lá dar continuidade. Sistema de ensino. O sistema de ensino é habilitar o prosseguimento em caráter regular, ou seja, que o aluno conclui o ensino fundamental e ele já passe para o ensino médio. Eles vão ser avaliados em cursos ou em exames. Ainda hoje existe, tá bom? O ENSEJA, que é o Exame Nacional de Certificação da EJA. O Exame Nacional de Certificação da EJA, o ENSEJA, é esse que eles vão fazer os exames, tá bom? Tudo isso baseado na Base Nacional Comum Curricular. Então, eles vão ser avaliados, alcançando os critérios mínimos, eles vão poder passar
para a próxima fase, tá bom? Dando continuidade. Nós vamos fazer umas questões, você para um pouquinho o vídeo aí, nós vamos responder umas questões e aí você vai olhar seu gabarito com o meu aqui, tá bom? Lembrando que lá no material de apoio estão todas as questões, você olha lá o gabarito, eu coloquei o artigozinho do lado para que você possa pesquisar, eu coloquei também a letra da lei, você vai perceber que hoje a lei é bem menor para que você possa dar uma estudada nela e anote tudo de cada detalhe, tá bom? Vamos dar só um tempinho para que a gente comece a responder as questões. Vamos lá dar continuidade, vocês já responderam aí? Vamos ver aqui como é que ficou o gabarito, acompanhando o material de vocês. Primeira questão, à luz da Constituição Federal de 88 e da LDB, a seguir da Legislação da Educação Brasileira, julgue os itens a seguir. As escolas do Distrito Federal podem utilizar-se de conteúdo do ensino religioso de natureza catequética para investir no desenvolvimento integral dos seus alunos. Nós vimos lá na última aula que eu não posso induzir nenhum aluno, isso é a questão da última aula, só para a gente avisar, eu não posso induzir o aluno para que ele siga determinada religião, tá bom? Questão errada. Próxima questão. Acompanhando o material. À luz da Constituição Federal de 88, acerca da legislação educacional brasileira, julgue os itens a seguir. A educação deve estar vinculada ao mundo do trabalho. Gabarito? Correto, principalmente quando nós falarmos em educação de jovens e adultos. Então eu sei que eu tenho uma classe que ela já trabalha, que ela usa cálculo, que ela usa leitura, que ela precisa usar escrita. Então eu vou adaptar essa aula para que eles possam se profissionalizar ainda mais e que eles possam, por exemplo, atender seus clientes ou fazer seu serviço com uma forma mais perfeita, tá bom? Gabarito, certo. Terceira questão, à luz da Constituição Federal de 88 e da LDB, a educação formal deve basear-se na legislação vigente, como a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, e os parâmetros e as orientações curriculares. A respeito desse assunto, julgue os itens a seguir. A educação de jovens e adultos, EJA, tem como finalidade e objetivo o compromisso com a formação humana e com o acesso à cultura geral para o desenvolvimento da autonomia intelectual dos educandos. Gabarito? Correto, ok? Educação de jovens e adultos tem como finalidade e objetivos o compromisso com a formação humana e com o acesso cultura geral para o desenvolvimento da autonomia intelectual dos educandos. Tá certo, ó. A EJA, ela vai trabalhar com que os educandos eles possam ter uma maior cultura, uma maior absorção de conhecimento e assim fazer com que ele entrou uma joia bruta, sendo lapidado dentro da escola, ele sai como uma joia muito mais valorizada, muito mais preparada para o dia a dia. Dando continuidade. A educação de jovens e adultos será destinada àqueles que não tiveram acesso ou continuidade de estudos no ensino fundamental e médio, em qualquer idade, e constituirá instrumento para a educação e aprendizagem ao longo da vida. Questão errada. Por quê? Porque a questão ele está falando em qualquer idade, e cuidado lá no concurso. Somente para dois critérios, fundamental e médio, e somente se para o fundamental ele tenha mais de 15 anos, 15 ou mais, e para o médio se ele tiver mais de 18 anos, 18 ou mais. Então é fundamental isso para o nosso concurso. Não é qualquer idade, é apenas se para o fundamental tiver mais de 15 anos e para o ensino médio mais de 18 anos. Cuidado com as cascas de banana e as pegadinhas. Próxima questão diz o seguinte, ó. Os sistemas de ensino poderão assegurar gratuitamente aos jovens e aos adultos que não puderem efetuar os estudos na idade regular oportunidades educacionais apropriadas, consideradas as características do alunado, seus interesses, condições de vida e de trabalho, mediante cursos e exames. Questão errada também, por culpa do poderão. Eu falei na última aula de LDB que esse cuidado com poderão e deverão. O poderão ele dá uma possibilidade de sim ou de não. O poder público ele é obrigado a dar escola gratuita a todos aqueles que não conseguiram se formar na idade correta. A questão errada por culpa do poderão. Próxima questão.
O poder público viabilizará e estimulará o acesso e a permanência do trabalhador na escola mediante ações integradas e complementares entre si, correto? Aquilo que a gente já havia dito, não é simplesmente ofertar, é ofertar e dar amparo, e dar condições que o trabalhador ele possa sair do trabalho ou sair da sua casa e dar continuidade nos estudos, tá bom? Responsabilidade de quem? Poder público. Ele precisa fazer com que isso aconteça. Então ele vai ter que ter um jogo de cintura para que ele possa complementar e ajudar com que aquele aluno que estava lá na sua vida particular, ele dê um tempinho ali e venha se dedicar aos estudos, ok? Lembrando que para essa classe de jovens e adultos, o ensino ainda é mais difícil. Por quê? Por culpa da idade, por culpa das responsabilidades profissionais, por culpa muitas vezes da família e por culpa também, acredite se quiser, do preconceito. Então, o adulto, o jovem adulto, ele às vezes ele sofre preconceito, ou ele tem uma certa timidez ou vergonha de retornar à sala de aula e aprender aquilo que criança deveria estar aprendendo, tá bom? Então, a gente tem que ter um cuidado maior. Com isso, a gente conclui a nossa aula 2 de hoje. Lembrando que a primeira aula nós falamos sobre ensino fundamental. Hoje nós estamos falando na segunda aula sobre a EJA. Próxima aula, a última da LDB, nós vamos falar sobre o ensino especial. Aí no material de vocês tem mais questões para que vocês possam debruçar e responder. Qualquer dúvida pode mandar mensagem lá no WhatsApp. Eu deixei também para vocês os slides para que vocês possam pegar a parte mais importante da lei, mas eu também deixei a letra da lei, para a sua literalidade, para que você possa dar uma estudada, tá bom? Até a próxima aula, um abraço e bons estudos.